nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unido contra eles. E os magistrados rasgaram as vestes e mandaram açoitá-la com vara. E havendo-lhe dado muitos açoitos, e lançaram na prisão, e mandando-os o carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido a tal ordem, e lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus. E outros presos os escutava. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. E acordando os carcereiros, vendo aberto as portas da prisão, e tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, e saltou dentro, e todos trêmulos se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-se para fora, e disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E ele disse: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Somente até aqui. Amém? Agora, nesta noite, eu quero que você olhe dentro dos olhos do seu irmão, o que está ao lado de você. Diga assim para ele: você está com o cheiro de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E também você olhe, pegue na mão dele agora. Você pegue na mão dele com aquela fé. Mas eu quero uma fé viva, certo? Você vai pegar e vai dizer assim para ele: hoje Deus vai falar com você. Glória a Deus. Amados queridos, Paulo e Silas. Paulo era um homem que era perseguidor da obra de Deus. Paulo, ele começava a pedir carta àqueles magistrados para espancar o povo de Deus. Mas Paulo, ele não sabia que ele estava mexendo com Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo Nazareno. Mas quando Jesus Cristo chegou perante a Paulo, louvado seja Deus, que aquele esplendor de luz chega até a Paulo, ele caiu por terra, porque ninguém pode com Jesus Cristo, só Ele. E naquele momento que ele cai,
já cai sem a visão. Mas, amado querido, eu estou entrando nessa área aqui para vocês entenderem, bendito Deus, essa leitura que eu estou narrando aqui. Então, amado querido, quando ele perde a sua visão, ele já mudou, ele já perguntou: quem és tu? Olha o problema aí. Quem perseguia, agora foi ser perseguido. E naquele momento, meu amado queridos, Jesus Cristo, para me entrar logo na outra área, Jesus Cristo pega o teu servo e manda orar por Paulo. Quando ele pega, que ele vai orar por Paulo, ele já chega e já chama: irmão Saulo, que Deus te dê sua visão. Ele aí já passa a enxergar, irmão. Agora aí ele já passa a ver o céu aberto. Louvado seja Deus, porque quando ele começa a orar, quando ele começa a buscar a presença do Espírito Santo, ele vê o céu aberto. Aleluia! Então, amado queridos, eu até nem falei o tema dessa pregação. O tema dessa pregação: oração que derruba gigante. O gigante está na tua frente. Você pode ter certeza. Você prostre diante de Deus, busque a presença de Deus, ore a Deus, que você pode ter certeza que o tombo vai ser muito grande. Quando Paulo ele se converte a Deus, ele já vai, convida Silas. Ele sentiu sede de fazer a obra de Deus. Quem perseguia o povo de Deus, hoje ele passa a ser perseguido. Mas é o que acontece na vida de hoje. Quem tenta perseguir o homem de Deus, bendito Deus, pensa que está perseguindo a mulher de Deus, o homem de Deus. Não, está perseguindo é o Deus dos exércitos, está perseguindo é o Deus dos hebreus. Você pode ter certeza que vai vir a conta na sua porta, porque ai daquele que bulir no desses pequenininhos. Paulo e Silas, ele escolhe Silas para fazer a obra missionária, para pregar a palavra de Deus. Depois que ele escolhe Paulo e Silas, vem também o Barnabé também, para ajudar ele também na obra. Não faltou obreiro, não faltou gente para ajudar Paulo. Então, naquele momento, Paulo também, quando Lucas está escrevendo aquelas cartas ao Alto dos Apóstolos, Paulo conhece ele passa a ser amigo de Paulo. Você pode ter certeza, Lucas, ele não andou com Jesus, ele não fez a obra com Jesus, mas com Paulo ele foi fazer a obra. Amado queridos, o que me chama a atenção, que para você fazer a obra de Deus, não é de qualquer maneira. A obra de Deus, para ser feita, tem que ter organização, tem que ter poder na mão, tem que ter autoridade na mão,
para você fazer a obra, para você ter autoridade, você tem que buscar. Para você ter autoridade, você tem que orar. Para você ter autoridade, você tem que ver os céus abertos, porque aquele que prostra com sinceridade diante da presença de Deus, o céu se abre. Mas Paulo, ele queria fazer o negócio certo. Que quando ele chama Timóteo, outro também que foi ajudar ele a fazer a obra. Mas Paulo, quando ele perseguia a Jesus Cristo, quando ele se libertou, Jesus Cristo deu entendimento, deu sabedoria, deu poder, deu dom de cura, tudo a Paulo. Louvado seja o nome santo de Deus. Mas naquele momento, Paulo queria tudo certo. Então, Timóteo não poderia fazer a obra sem primeiro Paulo fazer um concerto com ele, que não poderia nem fazer, mas Paulo fez com sabedoria. Foi concisar ele para fazer a obra, porque ele era, o pai dele era grego. Ele tinha que fazer essa obra para não ter aquele problema, ter aquela política no meio. Você está entendendo? Então Paulo não precisava nem ele fazer, ou só precisava batizar, mas ele fez certo, porque ele queria ver a obra de Deus certa. Eu gosto de ver quando eu vejo um homem de Deus, um pastor organizado, porque a obra de Deus não é desorganizada, tem que ter organização. Então, amado queridos, quando ele sai dali, já saiu preparado, fazendo a obra de Deus. Agora você veja o mistério. Quando Paulo, ele sai, que ele vai para aquela margem daquele rio orar, ele vai buscar o quê? A oração. Ele vai carregar suas baterias, ele vai buscar poder, ele vai buscar autoridade, porque a pessoa que ora, por exemplo, quando eu vejo sempre o pastor dizendo aqui na igreja que amanhece o dia buscando a Deus. Essa semana eu estava orando no monte, era mais de 1h da manhã, eu vendo o poder de Deus. Irmão, quando eu estava clamando a Deus, que eu clamava a Deus, que eu sentia o poder de Deus, a minha voz saia por dentro da mata assim, fazendo aquele eco, ó, chá, todo mundo sabe aqui o que é eco, alô, som. Esse eco sai da boca de Deus. Foi Deus que criou o eco, pode ter certeza. Quando você clama a Deus na mata, você pode ver, sai rasgando. Aquilo é fogo que vai entrando, saindo da sua boca. Aleluia. Ali você vai vendo, ali você não tem medo de cobra, ali você não tem medo de nada, porque você está revertido com o poder de Deus. Louvado seja Deus. E naquele momento que ele vai orar, ele encontra quem lá? Aquelas mulheres, como Lídia, né? Uma mulher de Deus, temente. Olha com que ele se encontra. Paulo começa a pregar para ela. Paulo começa a profetizar. E ela recebe, porque ela sabia que ele era homem de Deus. Ela sabia que ele tinha presença. Irmão, nós temos que ter o brilho do Espírito Santo no nosso rosto, irmão. Aleluia. Aleluia, porque quem tem o brilho do Espírito Santo, todo mundo conhece. Aonde você vai passando, ali diz, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma serva de Deus, porque vê o brilho, porque quem tem brilho, e quem não tem também é conhecido. Aleluia.
Aleluia! Mas Paulo tinha o brilho do Espírito Santo. E ele começa a pregar. Aquela mulher batizada com o Espírito Santo. Veja bem, quando a pessoa conhece quem é homem de Deus, naquele momento que ela sente a presença do Espírito Santo, naquele momento que ela sente, porque irmão, quem tem a presença do Espírito Santo, até a voz é diferente. Quem tem a presença do Espírito Santo, a voz é mansa. Quem tem a presença do Espírito Santo, a voz é sábia. Quem tem a presença do Espírito Santo é amoroso. Quem tem a presença do Espírito Santo é pacífico. Quem tem a presença do Espírito Santo não semeia contenda. Quem tem a presença do Espírito Santo não fala mal do irmão. Quem tem a presença do Espírito Santo não fala mal do pastor. Quem tem a presença do Espírito Santo pode ter certeza que anda na presença de Deus, certo, em nome de Jesus. Naquele momento, aquela mulher disse: Paulo, vamos lá para casa. Lá eu tenho certeza que lá nós vamos fazer uma festa melhor. Paulo, todo dia ele saía para ele orar, buscar a presença de Deus. Você veja bem quem busca a presença de Deus. Naquele momento que Paulo desce para orar, mas Silas para buscar a presença de Deus, olha que ele conta. Satanás, ali naquele lugar, tinha um sistema diabólico, tinha uma engrenagem do diabo. Era uma jovem que ela adivinhava, as pessoas iam lá para adivinhar o futuro das pessoas, e aqueles senhores, ela era escrava deles. Irmão, era uma máfia terrível. E naquele momento, ela ganhava o dinheiro, não ia para a mão dela, ia para a mão deles. Mas ninguém poderia acabar com aquele jogo de Satanás ali, irmão. Não tinha ninguém. Porque era um sistema diabólico. E para derrubar o sistema diabólico, só derruba com oração. Você pode ter certeza. O sistema não adianta, porque a Bíblia diz que a luta não é contra a carne, é contra os espíritos malignos. Louvado seja Deus. E naquele momento que quando Paulo passa, olha como o diabo é sujo. Por isso que nós temos que ter visão. Eu tenho até quantos minutos, pastor? 9 horas. Olha como o diabo, ele é terrível. Então quando Paulo vem buscar a presença de Deus, ele e Silas buscar a presença do Espírito Santo. Sai ao encontro dele aquela jovem endemoniada. Você já viu uma pessoa, quando quer fazer uma amizade, puxar um saco de uma pessoa, como é que faz? Faz de tudo. Você não pode puxar saco de ninguém. Você tem que respeitar. Puxar saco não. Nós só podemos, louvado seja Deus, puxar só o de Jesus Cristo, porque esse vai dar salvação. Aí ela, para fazer amizade com Paulo, porque ela sabia que Paulo tinha o poder na mão, claro que ela conhecia. Quando ela diz assim: ei, aí vai um homem de Deus, que ele é salvador e vai salvar o povo. Porque quando ela fala, claro, ela sabia que ele estava mentindo. Não, estava falando a verdade. Paulo foi embora. Vai Paulo. No outro dia a mesma coisa. Ali se irou Paulo. Paulo disse: não, tem coisa errada aqui.
Sila, você não está vendo isso não, Sila? Rapaz, desde onde eu estou observando, quando nós, isso eles estão andando, quando nós passamos ontem aqui, ela falou isso. E, ô Paulo, qual é o caso? Paulo disse: Sila, isso é diabo. Ó, vamos voltar, vamos embora voltar. Quando ele chegou na cara dela, disse: olha, em nome de Jesus Cristo, sai do corpo dela agora. O diabo, pá, saiu, porque ele não aguenta ver o nome de Jesus Cristo. O diabo não aguenta ver falar no sangue de Jesus Cristo. Quando ela saiu, louvado seja Deus, o sistema acabou. A engrenagem de Satanás acabou. Eu quero dizer para você nessa noite, hoje que está aqui, a sua prova hoje, Deus está colocando o ponto final. Hoje, Deus está botando o ponto final, a tua vitória, Ele está te entregando, está assinando hoje. Você pode ter certeza, Ele está indo lá na tua casa, está indo na tua casa visitar a tua família e os teus filhos, e Ele vai fazer algo que tu está pedindo a Deus. Deus vai estar com providência. O sistema diabólico acabou. A engrenagem de Satanás acabou. Quando eles viram que acabou a mamata, eles agora dizem: vão embora perseguir ele. Mas é assim, viu, pastor? Quando o senhor está sendo abençoado, Deus está te abençoando. Tem gente que fica de fora só torcendo para ver sua derrota, mas só que não consegue, porque o Deus que tu serve é o Deus do sempre. Oh, glória a Deus. Aí quanto mais ele se persegue, tua obra cresce, pastor. Creia em Deus, pastor, que esse ministério vai crescer. O senhor ainda vai ter convenção. Se não tem, mas ainda vai ter convenção, porque Deus está entrando com providência. Recebe. Então naquele momento, meus irmãos, acabou. Pegam Paulo e Sila, leva para a praça, para os magistrados. Chega lá e diz: olha, veja só como o diabo é sujo. O que foi que Paulo e Sila fez? Nada. Simplesmente ele fez uma libertação. É como se você tivesse uma doença e orar, a doença cai por terra. A mesma coisa que se tiver alguma pessoa hoje aqui enfermo, se você crer nessa palavra, você vai vir aqui na frente, eu vou orar por você, a sua enfermidade vai cair por terra e a vitória vai ser sua, em nome de Jesus Cristo. Porque não tem enfermidade que não aguenta ver falar no nome de Jesus Cristo, tem que sair. Aí tiram a camisa de Paulo. Olha só que perversidade. Eles pegam uma vara e começam a açoitar, ou seja, bater. Porque você vê como o diabo ele é cruel. É por isso que a gente tem que fechar as brechas. É por isso que não adianta você orar e não fechar a brecha, irmão, que vai ter problema. Tem que orar e fechar a brecha, porque Satanás, ele trabalha, ele vê uma gretinha desse tamanho assim, o bicho é terrível, ele entra e faz um estrago. Nós temos que orar e dizer: Deus, me dê sabedoria. Deus, não deixe eu ir na onda de Satanás. Deus, me ajude, que eu seja um homem de Deus. Senhor, me ajude a vencer as tentações. Senhor, me ajude para me renunciar às coisas que não te agradam. Porque Deus, Ele conhece o coração, irmão.
Se você está pedindo para renunciar, de coração Deus conhece. Aí tem pessoas que dizem assim: Deus, eu quero renunciar, e amanhã está no mesmo pecado. Como é que Deus vai trabalhar na vida de uma pessoa dessa? Ele só trabalha na vida das pessoas que são santos. Paulo começa a apanhar. Eu ainda tenho 5 minutos, né, pastor? Sou muito obediente, eu estou preocupado. Na hora que der 9 horas, eu dá o toque. Paulo começa a apanhar. Ele começa a ser espancado. Quando ele começa a ser açoitado, começa a cortar o corpo dele. Essa mensagem não vai dar para mim terminar, porque pelo horário não vai dar, já vi. Mas em nome de Jesus eu tenho certeza que o pouco que Deus me deu vai falar com a igreja. E naquele momento, meu irmão, Paulo sabia que ele não estava só. Ele sabia que ele estava apanhando, mas ele sabia que ele tinha o Espírito Santo sobre a vida dele. Ele sabia que ele ia preso, mas ele sabia que Deus ia soltar ele. Eu vou diminuir mais aqui a mensagem para a gente chegar no lugar mais gostoso. Aí eles pegam Paulo e Silas e prendem. Olha como o diabo é tão sujo. Ele pegou Paulo e Silas, prendeu na cadeia do fundo, que lá não tem claridade, só frieza, para acabar mesmo. É por isso que eu estou dizendo: irmão, ora, irmão, busca o Senhor. Porque quanto mais você ora, você fica cheia. Quanto mais você ora, você fica cheio. Quanto mais você ora, as provas vêm, você sai pulando dando glória a Deus. Quando as doenças vêm, você sai dando glória a Deus. Porque sabe o que acontece? Timóteo, ele tinha uma dor no estômago, ele tinha uma doença no estômago. Paulo andava com ele, Paulo tinha o poder de curar. Por que Paulo não curou ele? Porque Deus não permitiu. Deus deixou aquela doença em Timóteo, porque ele sabia, se deixasse ele sã, ninguém sabia o que ele poderia fazer. É por isso que tem coisa, você vê que tinha lugar que Paulo ia pregar, Deus não, o Espírito Santo não permitia, porque ele conhece tudo. Então tem pessoas que têm enfermidade e Deus não curou, irmão, dê glória a Deus, não se preocupe não murmure não, sabe por quê? Porque essa doença pode ter para a glória de Deus, pode ter, não vai te matar não, porque no tempo certo Deus te cura. Porque os discípulos também foram assim, eles não viram no mar de rosa não. Nós estamos bem, irmão. Ainda tem crente que ainda fica achando as coisas ruins, né? Que os discípulos antigamente não acharam isso. Hoje nós temos nossos carros, sai aqui do nosso carro, vai embora. E aqueles homens andavam de pé, meu irmão, no deserto, esquentando tudo. Hoje o pastor vai no ar-condicionado, né, meu irmão? Dando glória a Deus. Então, é assim, meu irmão, que Deus faz. Quando Deus abençoa, abençoa e está abençoado. E acabou. E aí, prende ele. Quando prende Paulo e Silas no tronco, eu acho, será que alguém aqui tomasse esta surra que Paulo tomou? Seja sincero, igreja. Vocês davam glória a Deus? Ninguém falou nada aí. Irmão, é para nós fazer um gêmeo mental aqui agora. Vocês tomando as varadas nas costas, sem a camisa, você vendo o sangue descendo, doendo, vocês davam glória a Deus? Aí eu gostei da igreja, que a igreja está sendo realista. Paulo não, Paulo dava glória.
mesmo ele sentindo dor. Sabe o que ele fez? Quando ele chegou na prisão, que ele chegou, botaram ele no tronco, sangrando. Aí ele chega a falar para os dois, Sila e ele, de Sila, bora fazer um negócio aqui, está uma tristeza muito grande aqui. Vamos mudar um negócio aqui. Eu vou cantar e você vai orar. Olha, o que os presos estavam lá, triste. Foi como eu falei na estante, quando nós estamos no monte, que nós oramos, a nossa voz está rasgando a mata assim, com aquele eco bonito. A gente vê a glória de Deus. Aí naquele momento, que quando ele disse, bora mudar, vamos embora. Você ora e eu canto. Aí quando ele começa a cantar, e outro começa a orar, os presos ficaram atentos. Rapaz, que coisa linda é essa? O que está acontecendo aí? Se não é os dois que chegou a sair no sangue, pode ter certeza que estão orando. Aí o povo falou assim, mas como é que pode? Isso é uma reflexão minha. Como é que pode? O camarada chega sangrando e ainda está cantando e está orando? É assim que o povo de Deus é, porque ele sabia que o Espírito Santo de Deus ia dar vitória a ele. Quando daqui a pouco, Deus do trono dele, ele olha os servos dele sangrando. Aí Deus diz assim, já estou terminando. Ele fala, eu vou dar vitória a meus filhos agora. Deus vai dar vitória para você agora. Recebe aí. Você vai levantar e vai glorificar o nome de Deus. Deus está assinando. Deus está assinando com a caneta de ouro a tua vitória. E você vai receber. Aleluia, Jesus. Assim como ele deu a vitória de Paulo e Silas, ele vai dar vitória sua nessa noite. Saia daqui com a tua vitória na mão, que você vai ver o cumprimento desta palavra cumprir na tua vida, porque Deus, ele não mente. O homem falha, o homem mente, mas Deus dos hebreus não. Quando ele fala, se cumpre. Daqui a pouco Deus se levanta e ele só faz assim, ó, olha para cá, olha bem para mim. Ele só faz assim, ó. A terra começou a tremer. O que me chama a atenção, pastor, que poderia usar licença a casa, destruir, cair tudo, né? Mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, meu irmão. Aí Deus começa a balançar, as cadeias foi quebrando do pé de Paulo e Silas, foi quebrando dos presos, as cadeias foi caindo por terra, e a vitória foi vindo, e daqui a pouco os carcereiros gritam, saíram assustados, dizendo, o que é que está acontecendo aqui? E quando ele viu as portas tudo abertas, eles se desesperaram, e iam puxar suas espadas, para tirar sua própria vida, mas Paulo gritou, ei! Não faça isso, porque nós todos estamos aqui. Deus está fazendo isso por nós aqui, mas nós estamos tudo aqui. Não faça. Eles parou, se orgulharam. Quando eles olhou para Paulo e Silas, disse assim: ei, rapaz, o que é que eu faço para me ser salvo? O que é que eu faço, Paulo e Silas? Vamos supor que você é Paulo. O que é que eu faço, Paulo? Louvado seja, eu passo o microfone para o pastor em nome de Jesus Cristo. Aplauda Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida do pastor Jacques por esta palavra.